Mesmo sendo uma ação penal privada, isso também, se for uma ação penal pública, não tem problema, o Ministério Público pode recorrer em favor do réu. Esse é o entendimento que predomina. E aí, isso ocorre porque o Ministério Público não pode, ele não tem o poder acusatório aqui, ele não tem a função acusatória na ação penal de iniciativa privada. E por isso ele não pode recorrer contra a decisão que absolveu. Mas pode recorrer para beneficiar o acusado, porque o Ministério Público é fiscal da lei nesse caso. E aí ele pode requerer a redução da pena, pode requerer a absolvição, a desclassificação, o afastamento de uma qualificadora, e isso aqui na ação penal privada também pode, como pode, com muito mais razão, lá na ação penal pública, condicionada ou incondicionada, não interessa. E do mesmo modo, entende-se também, a doutrina entende, que se o querelado for condenado, se o réu da ação penal privada for condenado, portanto, o Ministério Público pode requerer o aumento da pena. Ele pode recorrer para aumentar a pena, porque aí ocorreu o acolhimento da pretensão daquele querelante. E nesse caso, se o Ministério Público requerer o aumento da pena, como ele tem, de certa forma, o ius puniendi, o direito, dever de punir, de avaliar a punição correta, haveria, portanto, essa possibilidade de o Ministério Público recorrer quando o querelado é condenado, independentemente de recurso do querelante. E aí eu sei que deve estar um pouco complicado na sua cabeça agora, mas resumindo, se o querelado é absolvido, o querelante pode recorrer, óbvio. E se o querelante não recorre, não cabe ao Ministério Público recorrer contra a absolvição do querelado, porque cabe ao querelante avaliar se recorre ou não, se mantém ou não o trâmite daquele processo que é uma ação penal de iniciativa privada. Se, por outro lado, o querelado é condenado, o Ministério Público pode recorrer de um lado ou do outro. O Ministério Público, no caso de condenação do querelado, pode recorrer para beneficiar o querelado, pedindo a diminuição da pena, a desclassificação ou até a absolvição, ou eventual nulidade também. E mesmo se o querelado for condenado, também pode o Ministério Público recorrer para o querelante, de certa forma para prejudicar o querelado, pedindo o aumento da pena.